E aí, rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje, sem enrolação, eu venho trazer algumas dicas aqui de Elementor, coisas que são muito úteis e muita gente não sabe porque o Elementor é uma ferramenta que tem muitas coisas, né, para você mexer, tem muitas coisas para você editar. E aí acaba que muitas pessoas não sabem do que eu vou mostrar aqui, porém, eu te garanto que se você ficar até o final e ver todas as dicas, com certeza você vai tirar muita coisa útil para você, beleza? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é em relação ao rodapé. Então, vamos supor que você tem um rodapé aqui e você quer manter o ano ali no rodapé e quer que ele fique sempre atualizado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sabe quando você entra numa página que tem lá, né? Todos os direitos reservados e o ano, 2025, por exemplo? E aí você não quer ter que ficar atualizando aquele ano, porque vamos supor que é uma página que você adicionou e você quer que aquele ano sempre fique sendo atualizado de forma automática. Como que você faz isso? Bom, você vai adicionar aqui um widget de título e aí aqui em tags dinâmicas, ó, vamos deixar organizado aqui, vir em layout, centralizar e trocar esse título aqui como se fosse algo real mesmo que eu fosse utilizar aqui nessa página. Beleza. Você vai vir aqui em conteúdo. Aqui onde está adiciona o texto e o título, você clica aqui e procura aqui um dos últimos, ó. Aqui, ó. Que é hora e data atual, tá? Em português vai estar aqui. E aí quando você clicar, ele já mudou aqui e aí ele vai estar mostrando o horário configurado aqui no teu WordPress e a data. Pô, mas eu não quero que mostre a data assim e tal. E aí, como é que eu faço? Bem tranquilo também. Você pode vir aqui em horário e remover. E aqui em data, mudar os formatos, ó. Percebam os formatos que tem aqui. Ou clicar aqui em Custom. E aí, nesse Custom, ó, você vai remover aqui, que é a hora e o tempo. E aí, você vai remover todo esse resto aqui e deixar somente esse Y. E aí, ele já vai ficar com a data aqui. E quando trocar de ano, ele vai deixar o ano corretamente, tá? E aí aqui em avançado você consegue mudar outras informações, você consegue adicionar um texto que esse texto aqui do avançado ele não vai ser alterado, tá? Então vamos colocar aqui, ó, todos os direitos reservados. E aí ele vai ficar dessa forma, entendeu? Todos os direitos reservados, a gente poderia colocar um símbolo aqui de copyright e o ano, e aí esse ano sempre vai ser atualizado de forma automática. A próxima dica que eu queria falar para vocês é como voltar para uma versão anterior do Elementor. Muita gente não sabe também como é que faz isso, e isso é bem tranquilo também de fazer, tá? Se vocês vierem aqui em Elementor, vocês precisam vir aqui em Ferramentas, e aí vocês já vão ter acesso aqui ao controle de versão. E é aqui que vocês conseguem ir para uma versão anterior. Porém, percebam que não é todas as versões desde a primeira, tá? Tem um limite. Então, no caso da data atual desse vídeo, a gente está na versão 3.28 e o máximo que a gente consegue vir aqui é na 3.24. Então, às vezes você vai instalar um plugin que você precisa muito dele e ele tá numa versão antiga e ele não tá conseguindo ser compatível com a versão nova do Elementor. Você pode retroceder a versão do Elementor para utilizar esse plugin, beleza? Então é dessa forma que funciona. E depois de trocar aqui, você clica aqui em salvar alterações e a sua versão antiga vai estar instalada. Próxima dica que eu queria passar para vocês, voltando lá em páginas. Então vamos lá na nossa página da Feed Global, que está presente no nosso pack Elementor Rápido. Quem tiver interesse de adquirir uma página nesse estilo aqui pronta, dá uma olhada no primeiro link da descrição e conheça o nosso pack Elementor Rápido. E aí, voltando, uma coisa que muita gente não sabe é a questão aqui do navegador. O navegador, a gente consegue utilizar ele como se ele fosse as camadas do Photoshop, as camadas do Figma, para quem já está mais habituado vai entender. E aí, uma curiosidade aqui é que você consegue arrastar isso daqui, você consegue meio que deixar todos os elementos abertos ou todos os elementos fechados, ou então você consegue colar, vamos dizer assim. Deixa eu ver, desse lado não dá, e nem pra baixo nem pra cima, é só desse lado aqui. Você consegue arrastar ele pra cá e colar ele aqui, e aí ele literalmente vira como se fosse as camadas mesmo do Photoshop, né? E aí pra que que ele serve? Ele serve pra você conseguir se orientar melhor na hora de fazer uma alteração ou de achar alguma coisa aqui.
através das camadas. Então vamos supor que eu queria mexer esse elemento aqui. Quando eu clicar com o botão direito e editar título, percebam que lá ele já abre direto no elemento. E aí, em vez de eu alterar por aqui, eu podia simplesmente arrastar aqui e aí ele já faz a alteração, tá? Deixa eu voltar para cá. E aí percebam como que ele fica certinho, tá? E aí, tem uma outra forma de você acessar o navegador sem ser clicando aqui e já abrir com o elemento que você quer, que é o seguinte. Se você quer abrir esse elemento aqui dentro do navegador, esse aqui, por exemplo, dentro do navegador, você clica com o botão direito e ele tem uma opção aqui, ó, navegador. E aí você clica aqui, ele já abre o elemento direto no navegador, tá? Então essa é uma forma também de você já abrir o teu elemento aqui direto no navegador. Isso daqui ajuda muito. Às vezes tem um elemento que você não está conseguindo encontrar ele aqui por conta de algum código que você colocou, ele está oculto. Ali no navegador você vai conseguir achar, principalmente se você renomear ele igual eu fiz aqui. Por exemplo, o rodapé aqui que eu fiz agora, eu posso dar 2 cliques aqui e renomear rodapé. E aí clicar aqui em atualizar. Quando eu atualizar a minha página, vocês vão perceber que não é uma coisa que sai, tá? Você colocou esse nome, ele vai ficar aqui para sempre. Então, essa é uma excelente ferramenta que você pode utilizar no seu Elementor. A próxima dica que eu queria passar é em relação a copiar e colar estilo de elementos aqui no WordPress, no seu Elementor, né? Então vamos clicar em sair. Eu vou criar uma nova página aqui, chamada YouTube. E aí vamos editar com o Elementor aqui só para mostrar para vocês uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer. Se eu arrastar esse container aqui, e aí eu vou colocar ele numa altura aqui para a gente conseguir enxergar ele certinho. Deixa eu trocar aqui e remover aquele cabeçalho ali. Beleza. Se eu arrastar um elemento aqui, diminuir ele, colocar ele com 20%, por exemplo, e aí colocar uma cor vermelha, e vamos supor que eu tiver que repetir isso para vários containers diferentes. Pô, em vez de eu ter que fazer isso, vir aqui, diminuir de novo, trocar e tal, eu posso fazer o seguinte, clicar com o botão direito aqui, copiar, e aí é só eu clicar aqui em colar estilo, tá vendo? Que tem colar e colar estilo. E aí, se eu clicar em colar estilo, ó, percebam que ele já cola o estilo para todos. Isso daqui acelera muito o trabalho, não é só para esse exemplo. Qualquer coisa, pode ser texto, pode ser imagem, qualquer coisa. Você fez uma configuração em um elemento, qualquer elemento no teu WordPress e você quer copiar e colar isso para outras coisas que sejam iguais, é só você clicar em copiar e depois colar estilo e aí você economiza um tempo absurdo na hora da construção da sua página. Próxima dica, continuando nessa nossa página que a gente criou, é a dica de animação de entrada, tá? Muita gente não sabe, muita gente pensa que para fazer animações de entrada você precisa saber CSS, HTML, JavaScript, qualquer coisa assim. E não, você não precisa saber nem JavaScript, nem CSS. É claro, não vou ser hipócrita. Se você aprender essas linguagens e você aplicar aqui, as animações vão ficar mais profissionais e você tem um controle maior delas. Porém, o próprio Elementor já disponibiliza diversas animações aqui prontas para você simplesmente adicionar nos seus elementos. Então eu vou escolher esse do meio aqui só para ter um espaço maior. E vamos deixar aqui todos os nossos elementos centralizados. Ó, percebam que eu ia fazer um por um? Não, eu posso só clicar em copiar, colar estilo para todos, tá? Vamos clicar em publicar aqui rapidinho. E aí, como é que a gente faz para acessar esses elementos, essas animações de entrada que já estão prontas aqui? Você clicando no seu elemento, seja ele qual for, na aba avançado, você vai ver que tem aqui, ó, efeitos de movimento. E aí você clicando aqui, tem alguns efeitos aqui, efeitos de scroll, efeitos de mouse e animações de entrada. Então, o efeito de scroll são aqueles vinculados a quando você desce a página, tá? E o efeito de mouse é quando você passar o mouse aqui e vai acontecer alguma coisa. Então esses dois aqui, por enquanto eu não vou mostrar, porém, sintam-se livres para clicar aqui e testar.
O que eu quero mostrar para vocês é a animação de entrada. Então, cada elemento aqui eu vou colocar um tipo de animação. E percebam que quando você coloca uma animação, ele tem uma questão de atraso aqui, tá? Então eu vou colocar um atraso aqui, eu vou ir colocando o atraso para quando a gente visualizar tudo, a gente conseguir ver uma diferença entre cada animação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, diferente. E por fim, a gente vai colocar algum aqui. Pode ser esse. Aliás, deixa eu ver se tem algum outro. Esse daqui, pode ser. E aí vamos deixar 2000, vamos clicar em atualizar e vamos visualizar. Percebam as animações que a gente adicionou, ó. Ó, todas elas funcionando. E aqui vocês vão até estranhar porque tá uma barrinha e aqui não é uma barrinha, porque dentro do editor ele deixa um espaço livre já para você adicionar seus elementos. Porém, se eu minimizar o editor aqui, ó, percebam que eles ficam pequenininhos também. Mas para não ter confusão, vamos deixar um tamanho aqui, padrão. Acho que é um 100, parece que é um 100. Um 100 tá bom, vamos copiar. Colar estilo, colar estilo. Colar estilo e colar estilo, vamos clicar em atualizar. E agora sim, ele tá certinho. E visualizando, ó, cada objeto com o seu movimento. Então imagina, se você é uma pessoa que não tem conhecimento muito avançado ou não tem nenhum de CSS, JavaScript, não precisa se limitar, tá? Você pode criar animações aqui incríveis, animações super legais para a tua página. Então, é só dar uma explorada ali a mais, por exemplo, nos efeitos de scroll, nos efeitos de mouse, tem muita coisa bacana e você consegue evoluir bastante as suas páginas mesmo sem um conhecimento de código. A próxima questão aqui que eu queria mostrar para vocês, a próxima facilidade é uma questão de filtro de imagem que muita gente também não sabe. Então eu vou adicionar uma imagem aqui, esperar carregar. Vamos pegar uma imagem, deixa eu ver, pode ser essa imagem aqui. A gente consegue adicionar filtro na imagem mesmo sem código também. Se você sabe código, você consegue adicionar o filtro com código. Porém, sem código, a gente consegue clicar aqui em estilo. E aqui em filtro CSS a gente consegue adicionar bastante coisas aqui na nossa imagem, bastante filtro. Então a gente tem um filtro aqui de alteração de cor. A gente tem um filtro aqui de saturação. A gente pode deixar a imagem bem saturada ou preto e branco, sem ter que voltar ela para o editor. Contraste, ó, zero contraste, não tem nada mesmo. E 100% de contraste. Brilho, tirar totalmente o brilho ou aumentar totalmente. E o desfoque a gente consegue fazer por aqui também, tá? Com o máximo aqui de 10, deixa eu ver se eu consigo aumentar digitando. Consigo, ó. Digitando eu consigo aumentar, passado que tá aqui. E a gente consegue fazer um efeito bem bacana utilizando o filtro CSS que já tem aqui no Elementor. Então essas dicas, percebam que é principalmente para você que muitas vezes não tem um conhecimento avançado de código. Ou nenhum conhecimento, não é só avançado, mas às vezes não tem nenhum conhecimento. Você consegue chegar num nível alto aqui nas tuas páginas, tá? Então não se limite, o Elementor justamente veio para facilitar isso. Hoje em dia tem inteligência artificial, tem uma porrada de coisa para você não se limitar por achar que não tem o conhecimento, não consegue fazer. Não, você pode não ter o conhecimento, mas você consegue sim fazer, é só ter esforço. E fuçar aqui nas ferramentas, né? A próxima coisa que eu queria mostrar para vocês é uma questão de adicionar um vídeo. Então vamos entrar aqui na casa do Elementor. Vamos pegar aqui um vídeo. Pode ser esse vídeo aqui que eu estava mostrando como exportar uma landing page aqui do Figma direto para o Elementor. E como é que a gente faz para adicionar um vídeo aqui de fundo? Muitas vezes você já deve ter visto que aqui no estilo você consegue adicionar uma imagem. Mas você já viu também que é possível a gente adicionar um degradê, um vídeo ou uma apresentação de slide? Talvez você não tenha reparado nisso e tá tudo bem. Em relação ao vídeo, a gente clicando aqui, já colando o nosso link, a gente consegue ter a minha cara aqui gigantesca aparecendo aqui no vídeo. Então, a gente consegue ter esse efeito simplesmente colando o link aqui. Então, pensa, você quer fazer um efeito de algum movimento, algum vídeo de fundo, você consegue. Então, vamos clicar aqui para visualizar, ó. Olha como que ele está aparecendo. Ele já está aparecendo o vídeo nosso aqui direto na nossa página, tá?
E esse efeito também é bem bacana, eu já utilizei ele para fazer algumas páginas e fica um efeito super dinâmico. A dica que eu vou te mostrar agora, ela é muito bacana porque esse widget aqui, ó, âncora, ele já foi muito utilizado antigamente, porém hoje em dia ele é completamente obsoleto. Não precisa utilizar esse widget, você só vai estar adicionando um elemento a mais na tua página, só vai estar sobrecarregando ela um pouco a mais, sem necessidade, tá bom? O que que a gente tem que fazer aqui? A gente pode configurar aqui através do ID dos elementos, e vocês já vão entender o que que é o ID. Então, aqui eu vou colocar o ID lá embaixo. Vocês podem digitar o que vocês quiserem. O ID meu é lá embaixo. E aí eu vou duplicar isso daqui. Deixa eu remover aqui o botão. E aí eu vou colocar uma cor aqui para a gente conseguir identificar. Vou duplicar, 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 duplicar. E por fim, o último eu vou voltar aqui para branco. Aliás, vou deixar uma outra cor para a gente identificar ele claramente assim. Beleza. E aí, o que que eu preciso fazer? Em vez de eu adicionar aquele âncora aqui e ser um elemento a mais, que vai exercer essa mesma função sem um elemento a mais, eu venho simplesmente avançado isso em qualquer elemento. E aqui em D, eu vou colocar o mesmo ID que eu coloquei lá no meu botão, que o meu botão tá lá embaixo. Então, vamos clicar aqui em atualizar. E depois que atualizar, a gente já vai visualizar aqui a nossa página e testar o efeito para vocês verem que isso é uma coisa bem tranquila também. Porém, muita gente também não tem essa noção que isso é possível. Beleza. Em vez de eu ter que ir scrollando a página, passando por toda essa tela vermelha até chegar lá na tela verde, como eu coloquei aqui o lá embaixo, é só eu clicar aqui, ó, e ele joga a direção aqui da minha tela para onde eu adicionei aquele D. Então, isso fica super bacana, super prático, sem eu ter que usar o widget âncora, tendo que colocar mais um elemento na minha página de desnecessário, tá bom? Para o próximo efeito, deixa eu excluir aqui, e excluindo aqui esses containers aqui que eu adicionei. O próximo efeito que eu queria mostrar aqui para vocês, a gente consegue fazer com um container. Então vamos diminuir isso daqui. Centralizar e vamos colocar uma cor aqui nele, tá? Beleza. Vamos deixar aqui 20%, tá ótimo, e 100 de altura. Se a gente duplicar isso daqui, duplicar e duplicar novamente, vamos colocar aqui outras cores para a gente conseguir enxergar melhor. Aqui. Aqui. E, por fim, aqui. Beleza. Como é que funciona aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês que se chama Z-Index. Vamos colocar aqui um menos? Deixa eu ver se eu consigo. De linha... não vai dar para colocar aqui negativo. Vamos colocar por aqui mesmo, não tem problema. Aqui em layout, menos 50. Aqui também, menos 50. E aqui, menos 50. Tá. O que significa o Z-Index? Z-Index, basicamente, ele é uma ordem de camada. E através dele você consegue dar prioridade num elemento para ele ser superior ou inferior. Por exemplo, esse daqui. Se eu alterar o Z-Index dele, percebam que ele está atrás do azul. Se eu aumentar, ó, ele foi para frente do azul, tá? A mesma coisa o vermelho. Se eu aumentar, ele tá para frente do cinza. Aí percebam que eu coloquei um no vermelho e um no verde. Se eu colocar um no cinza, ó, ele só seguiu a mesma ordem. Ele continua na mesma ordem. Porém, se eu quiser que ele fique acima do verde, o verde tem um, então eu precisaria colocar 2 aqui no cinza e ele ficaria por cima. Então é dessa forma que funciona o Z-Index, tá? Às vezes você vai colocar um elemento ali que você quer que a prioridade dele seja
superior ao outro elemento. Muitas vezes isso acontece com imagens. Às vezes você tem duas imagens que elas precisam ficar posicionadas uma em cima da outra, porém, para dar um efeito ali, você quer que a de baixo fique por cima. E é dessa forma que você altera a ordem de prioridade delas, beleza? E por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui uma dica de como adicionar um elemento do lado do outro, tá? Então deixa eu aumentar isso daqui. E para você colocar um elemento do lado do outro, muita gente já sabe, deixa eu já colocar um espaço entre aqui, é aqui, ó, direção, você vai estar em layout aqui no teu container, e direção você coloca aqui, pronto, eles já estão alinhados da esquerda para a direita. Porém, se eu duplicar aqui novamente o elemento, percebam que ele tirou o espaço que eles tinham e se espremeu ali entre os elementos. E se eu duplicar novamente? Ó, ele já começa a quebrar minha tela, começa a ir para o lado. Então, como que você faz para o elemento ir para baixo sem ter essa quebra de tela, sem ter nada disso? É muito tranquilo também. Aqui, no mesmo local de direção, percebam que aqui ele tem a envolver. Envolver significa se você quer que os itens continuem na mesma linha ou se eles vão para baixo. E aí, você clicando aqui em sem envolver, ele permanece assim um do lado do outro. Às vezes é um efeito que você quer mesmo, então é dessa forma que faz, ó. Ele não vai ir para baixo. Porém, se eu clicar aqui, ó, ele já foi para baixo automaticamente. Então deixa eu até duplicar novamente aqui, ó, e aí percebam que ele já fica certinho, beleza? Então, é dessa forma aqui que você faz para os teus itens ficarem alinhados na horizontal e indo para baixo aqui. Agora, se eu continuar duplicando, ó, se eu continuar duplicando, ele já vai para baixo sozinho, ó. Ele desceu. Agora, se eu duplicar novamente, ó, ele já vai para baixo sozinho de novo. Beleza, rapaziada? Espero que essas dicas tenham sido úteis de verdade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tamo junto e valeu!